Minha amadinha, acabei de receber aqui um e-mail agora do Alexandre Batista, mandou esse e-mail para nós com a pregação aí pra gente ver, ó. Vamos ver aí juntos aí. Essa aí, ó, Atos dos Apóstolos 17, 24 a 25. Dá até pra gente abrir aqui também e ver junto. Botei aqui, rolou um pedacinho, mas eu nem prestei atenção que eu tava fazendo um nozinho na corda aqui pra brincar. Então não sei nem do que se trata, nem nada mesmo. Vamos ver então? Vamos. Não sei quem é a pessoa, como sempre. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 24 e 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Quero ver uma pessoa pregar isso dentro da igreja, né, amada? Que é isso aí que o Alexandre mandou para nós aí. Tá certo, amada? Certo. É interessante, né? É muito interessante. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Eu quero falar nessa noite sobre a independência de Deus e sobre tudo aquilo que Deus em si mesmo é. A independência de Deus, ela mostra exatamente isso que nós acabamos de ler. Deus não depende de nenhum de nós para nada. Deus não depende de nós para ser alegre. Deus não depende de nós para cumprir aquilo que ele determinou. Ele leu uma coisa, está falando Falando outra. Ali não fala sobre a independência de Deus. Ali fala que ele não habita em templo feito por mão de homens como este que ele está dentro. Será que quando ele leu, as vistas ficou meio embaralhada? Porque está escrito pau, ele vem com pedra, ou está escrito pedra, ele vem com pau? Que é isso, rapaz? Deus não depende de nós para ser glorificado. Independe de nós ser glorificado? Para ser glorificado, eu quero glória, aleluia, aleluia. Nós glorificamos a Deus também, mas se nós não glorificarmos, Deus continua sendo glorificado. Deus é dono de todas as coisas e por todas as coisas que Ele fez, Ele responde por elas. E Ele faz... Ele responde por ela quem? Se Ele é Ele. Da forma que lhe apraz. Vai responder aqui. A independência de Deus, ela pode ser definida Ele é responsável por ela, mas não é que que Deus responde. não precisa de nós, nem do restante da sua criação para nada. Aí ele prega, amada, que o Criador não habita em templo feito por mão de homens. O contexto que Paulo fala não é de dependência do Criador. Não. Paulo está falando que, lá para os atenienses que eles servem a deuses que dependem de um local. E dependem, entre aspas, que esses deuses são falsos. Sim. Mas de que os homens façam algo para ele. E esse que Paulo anuncia é o verdadeiro, que criou o céu e a terra. Este tem um diferencial. Ele não habita em templo feito por mão de homens e nem requer nada de nossas mãos. Sim. Não é que ele não precisa. O assunto que está na Escritura é um e o pastor está tratando de outro. Ou seja, o que Paulo falou lá para os atenienses foi uma coisa e ele aí está falando Outra. outra. Isso é claro. Então você lê um texto da Escritura e falar algo que não tem a ver com o texto, cara, é um método que o protestante usa para enganar as pessoas. Na covardia. Porque ele lê uma coisa e a pessoa fala, ele leu da Bíblia. Sim, ele leu da Bíblia, mas ele não está falando o que ele leu. Ele está falando outra coisa. Outra coisa. É. Aí citou só o último versículo que ele leu, que realmente o Criador não depende, né? Não precisa de nada. Aliás, não é que ele não depende, ele não precisa de nada das nossas mãos. Não, nem aceita. E nem aceita, é isso. É. Não tem nada que ele está falando. Todavia nós e o restante da criação glorificamos e lhe damos alegria. É Dá alegria. importante nós sempre... Dá alegria para ele é cantar para ele. Ele é um louco que fica assim, estão cantando aí para mim, que bom. Se não entendemos cantar e que não Deus ele é glorificar, ele independente, fica mas triste? nós somos totalmente dependentes. A independência de Deus aponta para a sua superioridade e para a sua infinitamente mais capacidade, poder e força para fazer com que todas as coisas existam e continuem existindo. Se nós somos dependentes de Deus, nós precisamos, todas as vezes que nós lembramos da sua independência, saber que nós só podemos caminhar por causa disso. Se Deus dependesse de algum de nós para fazer alguma coisa, talvez, falando de mim mesmo, alguma coisa ficaria faltando. Se Deus dependesse de mim, às vezes para expressar o amor dele para o Wagner, talvez um dia eu não estaria lá para suprir essa necessidade do Wagner.
Talvez se Deus dependesse de um Aí ser vai humano, filosofar, como a né? Isso é palavra de Deus filosofar. diz que Mas Deus você olhou aprende esses troços, do hein? céu e não viu o justo sequer. Se Deus dependesse de nascer, deixa essas coisas acontecerem. Porque Está nós falando da somos dependência de Deus. Ali não fala sobre Não fala dependência. nada disso, ele... Ali é o esclarecimento de Paulo, porque Paulo Então, viu que essa aquele pessoal adorava deuses falsos. Vários deuses. E apresentou o Deus verdadeiro. Que requer nada da gente. Paulo não é está Deus dando uma característica desse Deus verdadeiro qualquer como alguém que não depende, não. Ele está dizendo assim, vocês Independente adoram um que você monte. esteja na bonança, Mas o que eu sirvo quer dizer espírito, Independente mas que você o que esteja eu no apresento é furacão, outro. É Ele é outro. Deus. Agora, só um Independente momento, que- Amadinho. Agora cabe à pessoa que está assistindo o vídeo, de repente até ver a pregação do rapaz todinha, e ver do que o rapaz está falando aí, o pastor, e depois ler o que Paulo falou desde o começo e ver com quem eles ficam. Exato. Se é com que Paulo ou com ele. Porque né? é outra coisa. É outra coisa. Amada, você pegar um texto da Escritura para você reforçar o que foi dito para a Escritura, ou até mesmo simplificar, ou dar mais detalhes, é algo plausível. Mas pegar um texto da Escritura e falar outra coisa, que não é o assunto do texto, é covardia, cara. Exatamente. Com quem não conhece a Escritura. Com quem não conhece, Com é por quem isso que não eu falei. conhece, é Então, ele está covardia. sendo, ele e todos os outros que fizeram essas teologias para enganar o povo, então, eles são covardes, porque ele engana quem não sabe, entendeu? Engana. Hoje você resolva, como o Wagner falou, matar o seu culto e ficar aqui perdendo tempo, ele continua sendo Deus. Ele Matar o culto quer dizer não ir no culto. Puxa sempre para a denominação. Não tem nada a ver com isso. Falou pelo contrário, falou para não ir nesses lugares, que esses lugares são feitos por mão de homens. Por mãos de homens. Não Ué, é o de- texto Ele não 24, habita ele aí. não leu, não? Ele leu e deixou passar? É. diminuído por qualquer coisa que eu faça ou eu deixe de fazer. Ele continua sendo Deus. Vai dizer que o pessoal tem que ir para a igreja, que é porque a pessoa que precisa dele. É isso que ele quer dizer. Então, quer dizer, tem que ir para a igreja. Porque você precisa dele, vai atrás dele na igreja. Já entendi. Então quem Não pode, eu não vi, Eu eu acho não que vi vai a parar pregação, não nisso, vi nada, mas qual o interesse dele em falar disso? Porque se ele sabe, pelo pouquinho que ele leu, mesmo falando um monte de mentira, que o Criador não precisa de nada de nossas mãos e não depende de nada, então por que eles estão aí fazendo o quê pra Deus? Exatamente. Tá fazendo Isso é o quê? hipocrisia. É hipocrisia. É, a palavra que o Salvador Era que- xingou eles, mais perfeita, é de hipócritas. Hipócritas, sim. É a mais perfeita. Ah, sepulcro caiado? É. Gosta de se aparecer bonito por fora, mas por dentro todo podre. Cheio de ódio, de ganância. Viu que o Salvador falou? Ganância por dinheiro. Sim. Né? Então tem cães gulosos, tem um monte de xingamento. Sim. Mas esse de hipócrita, amado, é uma luva. É uma luva. Porque mesmo. você falar, cara, de que o templo não é a casa de Deus, que o Criador não habita em templo nenhum de homens. precisa de nada, E usar não o texto depende. para levar as pessoas para esses lugares, esses lugares. é muita hipocrisia. É cara. muita. que eu e você nessa noite venha dar importância para isso? Porque se ele não depende de mim para nada, O que é que eu tô fazendo aqui? qual é o meu papel? É depender dele para tudo. Meu papel é glorificá-lo. Ah, pensei que era depender dele para tudo e para ir depender. O meu papel é agradá-lo. Porque ele quis isso. Agradá-lo, como vai agradar a Deus, cara? Deus virou um débil mental, uma pessoa doente, amada. Não, mas isso é o que ele tá falando. Pô, cara, isso é A loucura. escritura não existe de glorificar ele assim, da maneira que eles fazem, e agradar da maneira que ele vai puxar para as pessoas fazer e acreditar, entendeu? Não existe isso. Não que ele precise, mas ele escolheu que Foi? a humanidade e a sua criação e os feitos da sua mão o glorificasse. Isso é a história lá da Escritura que tem, amada, que o pessoal usa isso como se fosse um baluarte. Entende, amada? Entendi. Essas coisas. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, era Davi tocando tudo quanto é instrumento. Não, isso aí eu nem me Aí lembro fazia barulho. mais. Ei, mas é isso que eles estão falando, amada. Ah, mas isso é claro, quem não A sabe... gente vai não ver lembra a que nós necessidade. estamos, sabe o quê? São dessa doença. É, por isso que Mas eu os tava... doentes só sabem isso. Na minha mente só tava o quê? Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, que falou que o Criador não quer nada disso. É. O que ele quer é que a pessoa conviva bem com seus irmãos. O que tá na minha cabeça é isso, mas... Se nós analisarmos a palavra de Deus, É porque você está limpinha nós já. vamos entender que tudo aquilo que o Senhor fez e foi glorificado antes mesmo da criação. A Bíblia diz, no livro de Jó capítulo 41 e verso 11, diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuí-lo? Aquela passagem que a gente tanto usa e que é verdadeira, né, amado? Ele usa aí para poder. Pois Que o que está absurdo. debaixo Chama de todo Cristo. o céu é meu. No Salmo 50, o verso 10 a 12, ele diz: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes.
e todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então Deus é independente de uma forma maravilhosa e inimaginável. Você não consegue compreender isso, porque a independência de Deus é mais ou menos do que nós entendemos a comparação de Deus. Quando lê aquele texto todo, amado, está bem claro assim, Ele mesmo nos dá o que precisamos, entende? Então não precisa ir pedir em lugar nenhum, Ele já dá. Ele já dá. Mas aí esses textos desse tipo serve para o pastor dizer depois, vem para cá, para casa de Deus, para pedir a Ele, porque você depende dele, mas Ele não de você. Ele não depende, mas você depende. Agora, outra coisa, quando ele falou aí, que o Criador é tudo, né? Que Deus é tudo, é de toda a sua criação, um negócio que ele leu aí. Aí, quando ele falou desse jeito assim, que ele... fugiu da minha mente. Perdoa, minha vida. Fugiu. Chega que eu volto aqui um pedacinho. Não, não vai vir não, fugiu. Vamos ver, quem sabe. Deus é independente de uma forma maravilhosa e inimaginável. Você não consegue compreender isso. Isso, lembrei. Valeu, senhor, ter voltado. Então, quando ele fala que Deus é independente de uma forma maravilhosa e inimaginável, e você não consegue perceber, aí quando ele fala assim, você, porque eles não deixam as pessoas perceber. Exatamente. Porque quem está fora já percebeu que ele é independente, a luz. Exatamente. Se ele é independente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou fazer Exatamente. nada para ele? Não é verdade? E não consegue perceber e não vai conseguir mesmo depois da pregação. Ou talvez até aí mesmo depois da pregação é que não vai conseguir. Por quê? Porque essa independência do Criador diz respeito a que ele não depende nem de que você peça a ele nada. Ele já sabe Exatamente. do que você precisa. E por isso que Shaul disse, ele mesmo nos dá Ele o que mesmo. precisamos. Exatamente. Então para que eu vou na casa dele? Para pedir o que lá? Primeiro que não é a casa dele, é mentira. É mentira. Mas se fosse casa dele, eu ia pedir o que na casa dele, se tudo que eu preciso ele já sabe. Ele já sabe. O Criador é um homem que eu tenho que andar daqui e chegar até ele? Não. Então para que eu vou na casa dele? É por isso que ele não tem casa. Exatamente. É uma loucura dizer que a igreja é casa do Criador, porque o coloca na condição de homem. O homem que não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sim. Mas o Criador está em todos os lugares. Então, por exemplo, eu preciso agora de quê? Eu preciso de um amigo meu, que ele tem um material que eu estou precisando aqui para completar minha carriolazinha de puxar o botinho. O botinho. Então, eu preciso dele. O que eu vou fazer? Eu vou na casa dele, porque ele é homem igual nós. Né? Agora, eu preciso do Criador. O Criador é homem igual nós? Não. Então, para que eu vou na casa dele? E para que ele tem casa? É verdade. Então, ele não tem casa, segundo o que está escrito, é verdade. É verdade. Né, amado? Se eu estiver desesperado e precisar por ansiedade pedir a ele ou clamar, eu clamo aqui mesmo. Porque a gente é humano, né? A pessoa, né? Ele entende que a pessoa no seu íntimo, no teu quarto, no seu pensamento, ou sozinho, vai falar com ele. Seja de forma mental ou, de repente, até com a boca. Até abrindo a boca, até gritando desespero, quem sabe. Mas antes mesmo da gente pensar, ele já sabe. Então não precisa. Então quando ele fala assim, você nem imagina, é óbvio que a pessoa não imagina. Porque eles vão enganar. A pessoa não vai acordar. O melhor exemplo que nós temos é o Salvador. E o Salvador chegou uma vez para o pai e falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Por que o Salvador falou aquilo? Porque o Salvador estava ansioso. O Salvador estava preocupado. O Salvador, na condição humana, que ele foi físico, humano igual nós, ele estava com medo. Sim, então a ansiedade dele, o medo, fez ele falar essas palavras para o pai. Exatamente. Mas ele mesmo chegou a dizer para nós que mesmo antes da gente pensar em alguma coisa, o Criador já sabe. É verdade. Porque a independência de Deus é mais ou menos do que nós entendemos a comparação de Deus para conosco. E ver que um Deus que mantém todas as coisas existindo, olha para mim e tem misericórdia de mim. Tem um belisco aqui atrás. E mediante essa diferença, Só vendo. Deus é muito maior do que todas essas coisas. A cruz, agora que eu olho para mim e vejo que às vezes nós temos dificuldades em falar. Nós temos dificuldades em pensar. Isso é sofisma. Nós às vezes não acompanhamos um raciocínio. Ele está falando essas coisas aí de poesia, sofismo, esses troços tudo, para no final puxar todo mundo para a denominação dele. O motivo principal de alguém pregar nesses lugares é tomar dinheiro do povo, o pastor vai ficar satisfeito, vai chamar de novo essa pessoa lá, ou manter essa pessoa cada vez mais firme naquele local. Ou até trazer novas pessoas, novos adeptos, mesmo que já seja de outra igreja, já tenha aceitado Jesus, já esteja salvo. Mas mais importante do que estar salvo é fazer parte desta igreja. Exato. Então, o objetivo é fixar nesta igreja para tomar dinheiro. E tomar dinheiro dos que estão fixos na igreja. No final, o resultado é o mesmo, dinheiro. Dinheiro. E para fixar as pessoas nas igrejas, não pode chegar e falar, venham para cá. Tem que primeiro mentir, né, blasfemar, adulterar o que está escrito. Para utilizar todo tipo de sofisma para isso.
Padre, nós não conseguimos ler e acabar de ler e falar assim, o que você leu? E às vezes a gente lê até em voz alta, as pessoas... E lê aquilo tudo ali que ele leu agora e não entenderam nada, estão achando que aquilo fala da Que independência Deus é de tudo Deus. e que ele é independente. Enquanto ele fala que o Criador não habita nesses lugares que eles estão. A primeira pergunta, depois da leitura da Bíblia, se pudesse levantar a mão, e se eu, por menos, estivesse lá, ou você, Sim. ou algum dos que conhecem a verdade, seria: pastor, o que nós estamos fazendo aqui? Com certeza. Eu acho que fecharia, né, Mari? É, Quero mais ver não, minha vidinha. certo. Você gosta do projeto Verdade Oculta e dos vídeos que eu coloco na internet? Então nos ajude. Da próxima vez que assistir um vídeo do Rubens, assista o comercial do início até o final. Não te custa nada e você colabora para a manutenção deste canal. Muito obrigado.